Como foi anunciado nos últimos domingos, nós estamos refletindo sobre um tema geral, lidando com os conflitos da vida e buscando respostas na palavra de Deus. São assuntos ou situações conflituosas que nós enfrentamos em nossa caminhada da vida, seja cristão ou não. Domingo passado, foi abordado o tema culpa, mostrando que há remédio para a culpa na graça perdoadora de Deus. Numa das noites da conferência teológica, o pastor Porte abordou de modo magistral o tema do sofrimento. Quem veio pôde, então, realmente ser muito abençoado. Hoje, eu quero tratar o tema ansiedade. A Bíblia fala pouco sobre esse assunto, mas o suficiente para nos orientar na cura. Nós lemos eu transcrevi todos os textos para não demorar na procura, mas se quiser procurar, em Filipenses 4, 2 a 7, diz o apóstolo Paulo: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós vemos, pela leitura desse texto, que havia um ponto de tensão na boa igreja de Filipos. A igreja de Filipos é uma igreja que Paulo se dirige com muito carinho, com muita apreciação, uma igreja que cooperava muito com ele, e que não havia tantos problemas assim a serem para ser repreendida, não. Havia esse ponto aqui, essa situação de duas líderes da igreja que parece não estavam batendo bem, não estavam se combinando, estavam em atitudes de não concordância. E toda discordância de liderança gera o grupo de um lado, grupo de outro. E gera isso, preocupação, gera também ansiedade na igreja. Por isso que Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E pede então ao líder da igreja, o obreiro, que as ajude a se entenderem, a se reconciliarem, a se ajustarem para o bem e a paz da própria igreja. Na abordagem, como eu não sou especialista na área de psicologia, eu tenho leituras só, então eu tive que pesquisar sobre esse assunto específico, buscando então na Bíblia a resposta para ele. E na abordagem desse tema, estarei usando um excelente material contido no livro Guia do Aconselhamento Pastoral, da doutora Ruth Hetzendorfer, escrito para auxiliar pastores na missão do aconselhamento. Doutora Ruth cita Gary Collins, terapeuta cristão e autor do livro Aconselhamento Cristão, onde ele define o que é ansiedade. Ansiedade é um sentimento intenso de apreensão, desconforto, preocupação ou medo, acompanhado de muita agitação física.
o coração bate mais rápido, a pressão arterial sobe, a tensão muscular aumenta, ocorrem mudanças neurológicas e químicas, e a pessoa pode até ter sensação de vômito ou desmaio. Ficar agitada e tornar-se incapaz de dormir. A ansiedade pode surgir como uma reação a algum perigo específico. Muitos autores chamariam isso de medo, em vez de ansiedade, ou a alguma ameaça imaginária e obscura. A pessoa ansiosa sente que algo terrível vai acontecer, mas não sabe o que é nem porquê. O terapeuta Gary Collins faz uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores se modificam, e a ansiedade aguda ou neurológica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente. Quais seriam algumas causas da ansiedade para que nós possamos verificar até se nós estamos enquadrados em alguma dessa situação? Porque se Deus trouxe hoje à noite aqui, quem sabe tem uma resposta para você. A doutora Ruth elenca 10 causas para a ansiedade. Em resumo, primeiro, conflito. Vivemos em sociedade e nos relacionamos diariamente com pessoas, sejam familiares, amigos ou colegas. Eventualmente, podemos nos desentender com alguém. Os desentendimentos com outras pessoas quase sempre causam algum tipo de ansiedade, seja porque fomos a causa do desentendimento ou porque sofremos a ofensa. Não importa se isso acontece no relacionamento conjugal ou na rua. Enquanto não consertamos esse conflito, permanece a ansiedade. Outro fator é a rejeição. Há pessoas que desenvolvem a ansiedade por terem sido rejeitadas na infância. Outras por algum relacionamento amoroso ou por algum grupo social no qual gostam de participar, mas não são aceitos. Isso traz dor emocional e ansiedade. Terceiro, solidão. Nem todos têm facilidade de fazer amizade, de estabelecer relacionamentos. E às vezes, os que não têm essa facilidade se sentem isolados, excluídos, solitários, pois sempre esperam que a iniciativa parta dos outros. Podem ficar imaginando por que não é reparado ou reparada, criando situações negativas em sua mente. Medo do futuro. É bastante comum as pessoas se preocuparem como será o seu futuro. Que curso deverão fazer? Qual a faculdade? Como será depois de formados? Como sustentar uma família dentro da crise do Brasil? Com tanto desemprego, será que eu vou permanecer no emprego? Isso certamente gera ansiedade. Quinto, perda. Pode ser qualquer perda, desde a morte de um ente querido, a perda de um emprego, de uma função importante no trabalho, a perda de amizade, alguma coisa assim. A situação circunstancial. A ansiedade pode ser provocada por fatores alheios ao nosso controle. Condições climáticas, um acidente de carro, um problema no trabalho ou qualquer outro motivo fora do nosso controle. Sétimo, culpa. Culpa costuma ser causa de ansiedade. Erros cometidos não confessados, pecado escondido e temor de ser descoberto, porque lá no fundo sabe que nenhum pecado permanece escondido permanentemente. Oitavo, conviver com uma família disfuncional. O que significa isso? Uma conceituação de família disfuncional é aquela em que predominam os conflitos entre os cônjuges, a violência doméstica, o uso do álcool ou de drogas por um dos pais, abuso verbal ou físico por parte dos pais. Crescer em família disfuncional pode trazer sérias consequências para a criança na sua vida adulta. A ansiedade é uma delas, pois não tem segurança sobre como será ele mesmo ou ela mesma no seu futuro lar.
Nona, muita mágoa. Talvez você não saiba que uma das reações à mágoa é a ansiedade. Sim, porque o coração magoado não tem paz consigo mesmo, com o seu próximo, nem com Deus. Por isso Jesus ensina o perdão. E o 10º, os problemas de saúde. Há certas enfermidades que não causam muita preocupação por serem comuns e de fácil tratamento. Mas outras podem preocupar e trazer ansiedade por não se ter certeza sobre o resultado do tratamento delas. Essas são algumas causas elencadas que não sei se de alguma maneira nos identificamos com algumas delas. Mas vamos agora trabalhar no que é mais importante. Como vencer a ansiedade? Já vimos que a ansiedade traz falta de paz ao coração. Isso acontece porque tiramos Deus do centro da nossa vida e focamos no problema. Jesus alertou a igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tirou o foco de Deus. Os problemas que enfrentamos, queridos amados irmãos, nunca acabarão. Resolvemos um, aparecem outros. Por isso é que nossos olhos têm que estar focados em Jesus. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória não é fruto de autoajuda ou de confissão positiva, da afirmação eu posso, eu consigo, eu aconteço. O apóstolo João disse que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé é confiança, é entrega, é certeza da presença de Deus e descansar nele. No tempo de Jesus, os discípulos, seus seguidores, já apresentavam esses sintomas. Ele traz uma palavra de exortação e consolação em Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que estáis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amados, muitas vezes, o nosso sofrimento, a nossa preocupação, a nossa angústia, a nossa dor, nossa ansiedade, como eu disse, é porque nós estamos focados apenas em nós mesmos e achamos que o nosso sofrimento é o maior do mundo, maior do que todo mundo. E eu gosto de lembrar a história de uma senhora de certa condição financeira, mas estava muito ansiosa, muito desgostosa, reclamando de tudo, e procurou o seu pastor
e contou a sua situação e pediu ele ajuda, que orasse por ela, e que ela estava muito assim, desanimada da vida. Então ele escreveu algumas coisas no papel, dobrou e disse: aqui está a sua receita, faça isso. E quando ela chegou em casa, que abriu a receita, eram nomes de pessoas e endereços para ela visitar. Na outra semana ela voltou ao pastor e voltou com outro aspecto. Disse: pastor, obrigado. Eu pensei que eu era a pessoa mais sofredora do mundo, mas nessas visitas eu descobri pessoas que sofrem mais do que eu e que eu pude ajudar. Ela saiu de si mesma. Ela focou os seus olhos no Senhor e como ser instrumento de Deus para abençoar vidas. A confiança em Deus, amados, é fruto do nosso relacionamento com Ele, advindo da leitura da sua palavra e de uma vida de oração. Só podemos conhecer a Deus pela palavra. Às vezes queremos conhecer a Deus por ouvir sermões, ou ouvir vasos, profetas, pessoas que falam em nome de Deus. Queremos entender a vontade de Deus, ouvindo pessoas que vão nos dizer o que é que Deus quer falar conosco. Mas você quer conhecer a Deus? É pela palavra. Não abrindo aleatoriamente o botão do dedo. É lendo. Lendo de maneira sequenciada, de maneira organizada, buscando compreender e entender a vontade de Deus. Você vai conhecer a Deus e vai também descobrir a respeito de si mesmo. Isso então será alimento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz que a nossa mente deve estar cheia da palavra de Deus. Que ela vai limpando aquilo que está sujo, que não é necessário, que nos enfraquecem, fortalecendo-nos na palavra de Deus. Quando entregamos, o apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando entregamos a Deus nossos cuidados e preocupações, medos, ansiedade, a paz de Deus inunda os nossos corações de modo sobrenatural, pois ela não depende das circunstâncias, e sim da presença de Deus na nossa vida. Conforme ele disse em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz de armistícios, que dura uma semana, um mês, um tempo, e logo voltam os conflitos. Por isso que ele continua dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O texto que lemos no início da carta de Paulo aos Filipenses, termina dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que é uma paz sobrenatural, não é uma paz normal ou comum, é sobrenatural, excede todo o entendimento, independe das circunstâncias, independe do momento em que passamos, independe do nosso estado físico, independe de estado econômico, financeiro, independe de tudo, porque a paz de Deus é consequência da nossa comunhão com Ele, da nossa relação com Ele. Amados, não há situação ou circunstância pela qual passemos que Deus não tenha uma solução ou uma resposta. Nós aprendemos que Deus tem o controle de tudo. Às vezes parece que não. E às vezes até há pessoas que se sentem até revoltadas com Deus por passar por isso ou por aquilo. Deus permite circunstâncias,
situações, sejam permissão como consequência de erros nossos, ou permissão para promover a nossa edificação. A tentação vem de Satanás para nos derrubar. A aprovação vem de Deus para nos fortalecer e nos edificar. Então, às vezes, há situações que Deus permite como provação à nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento, para que nós o busquemos mais. Se na nossa vida, amados, tudo corresse bem, fosse sempre um mar de rosas, nós não buscaremos a Deus. Não precisaremos dele. Porque já tudo bem. Mas Deus permite que venham situações adversas na nossa vida, para que nós possamos buscá-lo e vê-lo operando em nossa vida, até de maneira milagrosa, quantas vezes. Nós nem sempre entendemos o porquê precisamos passar por determinadas situações. Mas nós temos que crer naquilo que a palavra de Deus diz. Que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, se você é chamado pelo Senhor e você é salvo, então, em todas as circunstâncias, Deus agirá para o seu bem. Como disse, às vezes nós não entendemos o porquê, o que é que Deus quer nos ensinar através daquilo. E eu lembro uma circunstância bem interessante, aconteceu há muitos anos atrás. Eu era pastor da primeira igreja e estava tudo bem, o ministério estava abençoado, não tinha problema, mas veio um convite para eu sair da igreja. Pela segunda vez esse convite. A primeira vez eu tinha dito não. Agora orei e Deus então mostrou que era tempo de sair, era tempo de ir. E no domingo pela manhã, quando anunciei esta decisão, eu disse o que Jesus disse aos discípulos na lavagem dos pés. O que eu faço agora, vocês não entendem, mas entenderão depois. Realmente foi, na época, um baque para a igreja, porque estava tudo bem. Mas, amados, por quê? Deus já tinha preparado o homem para aquele lugar, pastor Estevão Fernandes. A primeira igreja hoje não seria comigo o que é com ele hoje, tenho certeza. Porque ela era a pessoa que Deus queria para alavancar a igreja para um novo tempo. A igreja entendeu depois. Na hora foi doloroso, foi difícil, mas hoje, ou logo tempo depois, os irmãos glorificaram a Deus, porque Deus tinha um propósito para aquela igreja. Deus tem um propósito para cada um de nós, amados. Por isso que a atitude de gratidão, de confiança, de fé, é fundamental. Mesmo na hora mais difícil. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, usado por Deus, nos transmite essa palavra de consolação e esperança. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, amados, nós buscamos a Deus na circunstância, no problema, na situação. Mas se o buscamos na continuidade da nossa vida, superamos a dificuldade porque sabemos que Ele está conosco. Nós vamos cantar agora um hino, amados, que nos fala de uma atitude de fé
e confiança. Mídia é o Se Paz a Mais Doce. Não sei como é que começa lá o hino. E os irmãos conhecem a história deste hino. A esposa de um pastor viajou para Londres, de Nova York para Londres, com 2 filhas. No meio da viagem, o navio naufragou. A esposa escapou, foi salva. As filhas faleceram, foram afogadas. E ela mandou um telegrama já de Londres, dizendo: salva sozinha. O pastor era para ter ido com elas. Algum motivo impediu. O próximo navio ele tomou e foi. E quando passava pelo local do naufrágio, ele pediu ao comandante que lhe dissesse onde foi. E quando passou por lá, ele começou a orar. Agradecer a Deus pelas filhas que Deus deu, mas dizer que ele confiava no Senhor, que a sua felicidade estava no Senhor. Ele compôs esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Achou aí, meu amado, o hino Se Paz a Mais Doce, para ajudar aqui meus... Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz